Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cris e eu vim aqui para te contar uma história. Mas antes da gente começar, vamos orar? Papai do céu, obrigado por esse dia lindo e maravilhoso, papai. Obrigado pela vida de cada criança que irá ouvir essa palavra, papai. Eu te peço, papai, que você vá de encontro a cada um deles, que eles sejam edificados e tocados, papai amado. Também agradeço, papai, pelo privilégio de estarmos aqui, de ouvir a tua palavra, papai amado, de poder falar da tua palavra. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, e o tema de hoje é Sou templo do Espírito Santo. E a nossa história está na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 1. Então, vamos começar? Este aqui é Daniel. Ele era um jovem que passou por um momento muito triste, crianças. O seu povo perdeu uma guerra e ele foi levado cativo para outra terra, para outro povo. E vocês sabem o que é cativo? Cativo é quando alguém é levado por uma pessoa para um lugar bem distante do que ele vivia, contra a sua vontade. E Daniel, crianças, era judeu. Ele fazia parte do povo de Deus. E ele foi levado para a Babilônia. E na Babilônia, as pessoas não adoravam o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Eles tinham costumes bem estranhos. Então, era certo que Daniel iria sofrer muito lá no meio daquele povo, daquelas pessoas, aqueles costumes tão diferentes. Mas Deus tinha um motivo para ele passar por tudo isso, tinha um propósito, crianças, para ele passar por essa situação. E até mesmo nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa. E tudo que acontece, porque Ele permite, porque é a vontade do nosso Deus, crianças. E Daniel foi levado para a casa do rei, porque ele tinha uma boa aparência, porque ele era bem esperto e inteligente. E outros 3 jovens, também do povo de Deus, foram levados juntos. Vamos descobrir o nome deles? Vamos lá? No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha só, crianças, mas naquela época era comum, era de costume, eles trocarem o nome das pessoas. Então o chefe do palácio mudou o nome de Daniel e de seus amigos. Olha só como é que ficou, crianças. No versículo 7, olha só. O nome de Daniel, ele passou a se chamar Beltesazar, e de Ananias passou a se chamar Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Olha como é que ficou diferente o nome deles, não é, crianças? E o rei mandou que servisse uma comida bem gostosa para Daniel e seus amigos. Bastante comida, coisas gostosas e bebidas para eles. Olha só, crianças, quanta coisa gostosa. Mas será que Daniel e seus amigos comeram toda essa comida gostosa? O que vocês acham, crianças? Vamos ler na Bíblia? Olha só, lá no versículo 8, continuando no livro de Daniel, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, crianças, como lemos, a resposta é não, não é? Então Daniel pediu ao chefe que desse outra coisa para comer. Ele pediu que servisse apenas legumes e água, apenas isso, crianças. E no início o chefe não queria atender, porque ele ficou com medo que eles ficassem magrinhos e doentes e que o rei brigasse com ele. Mas Daniel era muito esperto, crianças, e lhe propôs uma experiência. Olha só o que ele disse. Ele disse assim: quero lhe pedir que o Senhor faça uma experiência conosco, que durante os 10 dias
nos dê somente legumes e água para beber. E no fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem da comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará o que quiser com a gente. Olha só, crianças, então o chefe lhe atendeu e deu apenas legumes e água. Olha só ele comendo, crianças. Mas será por que Daniel fez isso? Vocês sabem? Daniel fez isso porque ele não queria desobedecer a Deus. E ele sabia que aqueles alimentos que o rei estava oferecendo pertenciam a outros deuses, que não era o nosso Deus, o Deus verdadeiro, crianças. E em outro ponto da Bíblia, Deus tinha proibido o povo de Daniel de comer alguns alimentos. Então, Daniel se lembrou disso e não comeu, por mais que fossem os alimentos gostosos. Ele sabia que se comesse, Deus ficaria muito triste com ele. E isso não seria bom para ele, para o seu corpo. Ele não ficaria saudável, não é mesmo? Espiritualmente. E Daniel escolheu então alimentos saudáveis, apenas legumes e beber água. E vocês sabem o que aconteceu depois? Será que Daniel e seus amigos ficaram fortes e saudáveis? Depois dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e saudáveis que os outros. Glória a Deus! Olha só, crianças! Então, durante os 3 anos que estiveram no palácio, continuaram se alimentando dessa mesma forma, apenas legumes e bebendo água. E no final dos 3 anos, crianças, eles eram os mais inteligentes, os mais fortes e saudáveis de todos os rapazes do palácio. Olha só, Daniel e seus amigos fizeram a escolha certa, não é mesmo? Eles cuidaram da saúde espiritual e da saúde física. E quando cuidamos bem do nosso corpo, Deus se alegra muito, crianças, pois afinal somos o templo do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 19 ao 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glória a Deus, crianças! Quer dizer que Deus habita dentro de nós e que não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, isso mesmo. E para que ele habitasse em nós, um preço muito grande foi pago. Isso mesmo. Vocês sabem qual foi esse preço? Esse preço, crianças, foi a morte do seu filho. Ele nos deu o seu filho, crianças, para morrer em nosso lugar. E esse foi o preço pago. E por causa dessa morte, que nos libertou dos nossos pecados, podemos ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Olha que maravilha! Nosso corpo é a casa de Deus e por isso temos de cuidar bem dele, não é mesmo? E por isso há uma série de coisas que nós devemos fazer para ter um corpo saudável, também ter saúde espiritualmente, isso mesmo. E nós devemos se alimentar bem, como Daniel e seus amigos se alimentaram, comendo comidas saudáveis, legumes, verduras, frutas, bebendo água. E também devemos cuidar do nosso corpo, tomar banho todo dia, cortar as unhas, lavar o cabelo, estar sempre limpinho, não é mesmo, crianças? E também separar um tempo, ter tempo para tudo, tempo para estudar, para brincar, tempo para falar com o nosso Deus. Isso mesmo, obedecer e agradar o nosso Deus maravilhoso. Olha quanta coisa a gente aprendeu com Daniel hoje, não é, crianças? Agora, vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus? Vamos lá? Está em Salmos, no Salmos 119, no versículo 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha, crianças, glória a Deus. Então, guarde sempre a palavra do nosso Deus em seu coração, tá bom? Agora, vamos orar?
Papai do céu, obrigado, papai, por tua palavra tão maravilhosa. Obrigado, papai, por cuidar tão bem de nós, papai. Obrigado pelo seu amor tão grande, papai amado. Obrigado porque o Senhor é bom e maravilhoso. Muito obrigado, papai amado. Pai, abençoe que cada criança tenha uma semana abençoada, papai amado. Que eles estejam sempre na paz do Senhor, papai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com a paz do Senhor. Fiquem com Deus. E se lembrem, tá bom? Que a gente aprendeu hoje com Daniel. Se cuidem, se alimentem bem. Tomem banho todos os dias. Tenha sempre um tempo para Deus, para todas as coisas. Tá bom, crianças? Fiquem com a paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada e maravilhosa. Tchau, tchau, crianças!